Hoje a gente vai mergulhar nos 3 primeiros capítulos de 1 Samuel. E olha, é uma história incrível que mostra como a dor de uma única mulher, somada à corrupção de uma nação inteira, preparou o terreno para o primeiro grande profeta de Israel. E o mais impressionante, isso tudo aconteceu numa época em que a voz de Deus tinha, bom, praticamente se calado. Para a gente entender o tamanho da história do Samuel, a gente precisa voltar lá para o século XI antes de Cristo. Era o finzinho daquela era super caótica dos juízes. Israel, sabe, estava vivendo um vazio espiritual gigantesco. E como o próprio texto deixa claro, a comunicação com Deus, nossa, tinha se tornado algo raríssimo. O silêncio de Deus era quase que ensurdecedor. A nação inteira parecia presa num ciclo sem fim de pecado. E o coração espiritual de Israel, o tabernáculo que ficava em Siló, estava em crise. O sacerdócio, que era liderado pelo já idoso Eli, estava, sabe, enfraquecido pela negligência e, como a gente vai ver logo mais, por uma corrupção que é de cair o queixo. E é bem no meio desse silêncio todo de Deus que a nossa história começa. E ela não começa com um grande evento nacional, não. Começa com um drama familiar super-humano. Dá uma olhada nesse contraste. De um lado, a gente tem a Ana, que era amada pelo marido, mas era estéril e vivia amargurada, humilhada. E do outro, a Penina, sua rival, que usava o fato de ter filhos como uma verdadeira arma para atormentar a Ana ano após ano. Olha, toda essa dor poderia ter levado a Ana para um caminho de amargura, de destruição. Mas não. Em vez disso, essa dor a levou direto para o altar. Lá em Siló, ela simplesmente derrama a alma dela numa oração que era silenciosa, mas totalmente desesperada. Um clamor que não ia mudar só a vida dela, não. Ia mudar o destino de uma nação inteira. E aqui a gente tem um retrato, assim, devastador de como andava a liderança espiritual da época. O Eli, que era o sumo sacerdote, vê os lábios da Ana se movendo, mas sem sair som, e ele não consegue perceber que aquilo era uma oração de verdade. A primeira reação dele qual foi? Acusar a mulher de estar bêbada. Isso só mostra o quão distante, o quão insensível a liderança estava de um coração que estava de fato buscando a Deus. E é nessa oração que a Ana faz uma promessa super ousada, um voto de Nazireu. Ela basicamente diz para Deus: se o Senhor me der um filho, eu o devolverei para te servir por toda a vida. Era uma consagração total, entende? O filho dela seria, desde o ventre, separado para o Senhor. E Deus responde: Samuel, que o nome significa pedido a Deus, nasce. E a Ana, fiel à sua promessa, assim que desmama o menino, entrega o filho que ela tanto desejou para servir no tabernáculo. A ironia aqui é linda, né? Um ventre que era estéril acaba gerando a pessoa que vai restaurar a vida espiritual de uma nação inteira. Agora a gente entra no próprio tabernáculo. E a narrativa nos mostra um contraste que é, nossa, gritante, quase inacreditável mesmo, entre luz e trevas. Olha, o Cântico da Ana, lá no capítulo 2, é uma verdadeira obra-prima. Não é só um muito obrigada, pessoal, sabe? É uma declaração teológica poderosíssima. Ela canta sobre um Deus que vira o mundo de cabeça para baixo, que inverte as coisas e, o que é mais surpreendente, é a primeira vez em toda a Bíblia que a palavra ungido ou Messias aparece, já apontando lá na frente para um rei que viria. E o contraste, olha, não poderia ser mais nítido. De um lado você tem o menino Samuel, crescendo ali em pureza, servindo. Do outro, Hofni e Finéias, os filhos do próprio sumo sacerdote Eli. Eles são descritos como filhos de Belial, ou seja, homens perversos. E o que eles faziam? Não só roubavam as melhores partes das ofertas, mostrando um desprezo total pelo sagrado, como também profanavam o santuário, se deitando com as mulheres que serviam ali na porta. E o Eli? Bom, ele sabia de tudo isso, mas a repreensão dele foi fraca, foi passiva. Ele falhou e falhou feio, como pai e como líder. A acusação que Deus faz é direta, é cortante. Eli honrou mais os filhos dele do que a Deus. E essa omissão, essa omissão selou o destino trágico de toda a sua linhagem de sacerdotes. Então, com essa liderança oficial completamente corrompida e, vamos dizer, espiritualmente surda, Deus escolhe um canal que ninguém esperava para finalmente quebrar o silêncio que já durava uma geração. Imagina a cena. No meio da noite, no lugar mais sagrado de Israel, Deus chama o Samuel pelo nome. O menino, sem experiência nenhuma, acha que é o Eli chamando ele. E isso acontece de novo, 3 vezes.
É uma cena que mistura a paciência de Deus com a confusão do menino, até que a ficha finalmente cai para o velho Eli. Ele se dá conta de que é o próprio Senhor quem está chamando. Então, instruído pelo Eli, na quarta vez que a voz chama, Samuel responde do jeito certo. E essa frase tão simples, ela marca o grande ponto de virada para Israel. Depois de tanto tempo, um coração finalmente estava no lugar certo, pronto e disposto a ouvir. Só que a primeira palavra que Deus entrega para o novo profeta é terrivelmente difícil. Não é uma mensagem de encorajamento, de bênção, é a confirmação do juízo sobre a casa do Eli. Pensa no primeiro teste de Samuel como profeta. Ter a coragem de ser fiel a uma palavra tão dolorosa, uma palavra de condenação para o seu próprio mentor. Aquela noite, sem dúvida, marcou o início de uma mudança gigantesca. A autoridade espiritual em Israel começou a sair das mãos do sacerdócio falido de Eli e a passar para o ministério fiel e atento do Samuel. Uma nova era estava, de fato, começando. De manhã, o Samuel, com certeza morrendo de medo, conta tudo para o Eli. E a resposta do velho sacerdote é de uma resignação muito triste. Ele simplesmente se submete à decisão de Deus. É o reconhecimento de que, sim, uma era tinha chegado ao fim e que a mudança que Deus estava trazendo era inevitável. E este versículo aqui é a validação final, sabe? O selo de aprovação do ministério de Samuel. A prova de que Deus estava com ele era que a sua palavra tinha peso, tinha eficácia. O que ele dizia não caía em terra, ou seja, simplesmente acontecia. E foi isso que consolidou a autoridade dele como profeta na nação inteira. O impacto disso foi simplesmente imenso. De norte a sul, de Dan a Berseba, como diz o texto, todo Israel ficou sabendo que um profeta de verdade tinha se levantado. Aquela comunicação com Deus, que era tão rara, foi restaurada por meio do Samuel, preparando todo o terreno para a próxima grande fase da história de Israel, a chegada da monarquia. E assim, essa narrativa tão antiga nos deixa com uma pergunta que, na verdade, é super atual, não é? Em tempos de tanto ruído, de tanta corrupção, a questão central parece ser a mesma. Quem é que está realmente com o coração posicionado como o do jovem Samuel, pronto para ouvir a voz que importa? A resposta para essa pergunta? Bom, ela continua a definir destinos até hoje.